Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, para mais um estudo da Bíblia. E hoje nós vamos estudar o capítulo 10 da carta de São Paulo aos Romanos, onde aqui nós vamos aprender que Paulo, ele nos mostra que a salvação, ela vem pela fé em Cristo Jesus e que é necessário anunciar o Evangelho para que todos possam crer. Mas antes de a gente começarmos, meus irmãos, o nosso estudo, eu peço carecidamente, se inscrevam no canal e ative o sininho, meus irmãos, porque fazendo isso, o YouTube, ele irá recomendar para mais e mais pessoas e mais irmãos virão conhecer a palavra de Deus. Amém? Já deixou o seu joinha? Já se inscreveu no canal? Ativou o sininho? Ótimo! Vamos agora para o estudo da Bíblia. E hoje nós vamos iniciarmos os primeiros versículos aqui, do 1 ao 4, falando sobre o zelo de Israel sem conhecimento. Vamos entender com calma o que Paulo vai nos ensinar aqui, dos versículos do 1 até o 4, que diz o seguinte, vamos ler aí. Meus irmãos, desejo de todo o coração que o meu próprio povo seja salvo, e peço a Deus em favor deles, porque eu sou testemunha de que eles são muito dedicados a Deus. Mas a dedicação deles não está baseada no verdadeiro conhecimento, pois eles não conhecem a maneira como Deus aceita as pessoas e assim tem procurado conseguir isso da sua própria maneira. Eles rejeitaram o modo de Deus aceitar as pessoas, porque com Cristo a lei chegou ao fim, e assim os que creem é que são aceitos por Deus. Meus irmãos, nós vemos que Paulo, ele fala novamente de Israel. Novamente ele está falando de Israel. E Paulo diz o seguinte, que eles têm zelo, mas não reconheceram que Cristo é o cumprimento da lei. Eles não reconheceram isso. Eles têm zelo, mas não reconheceram nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não reconheceram. Eles buscaram justiça própria. A própria justiça deles, eles buscaram, em vez de aceitar a justiça de Deus. Eles buscaram a própria justiça, sendo que nós temos que buscar mais ainda a justiça de nosso Pai, de nosso Deus. Tá ok? E aqui aprendemos o seguinte, meus irmãos, nesses primeiros versículos, que Paulo nos ensina que a nossa boa intenção não basta. Precisamos da verdade revelada em Cristo. Precisamos ter fé em Jesus. Precisamos confiar em Jesus. Porque é só por Ele que nós, meus irmãos, seremos salvos. Porque é só Jesus que nos revela a verdade. Só Jesus. Por isso que Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós só vamos conhecer essa verdade por meio dEle. Tá ok, meus irmãos? Por isso que esse versículo aqui, para a nossa realidade, nos ensina o seguinte, que não temos que viver apenas de nosso próprio esforço humano ou tradição, mas nós temos que deixar-se guiar pela fé em Jesus. Temos que ter fé no Pai. Só isso, meus irmãos. Fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Só isso. Certo? Vamos continuar agora nos próximos versículos do 5 até o 13, onde vamos ver aqui a justiça da fé. Tá ok? Dos versículos do 5 ao 13. Vamos ler aí. Pois o que Moisés escreveu a respeito de as pessoas serem aceitas por Deus pela obediência à lei foi isto: viverá aquele que fizer o que a lei manda. Porém, quanto a ser aceito por Deus por meio da fé,
Moisés diz o seguinte: não fique pensando assim: quem vai subir até o céu? Isto é, para trazer Cristo do céu. Nem pergunte: quem descerá ao mundo lá de baixo? Isto é, para fazer com que Cristo suba do mundo dos mortos. O que Moisés diz é isto: a mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios e no seu coração. Isto é, a mensagem de fé que anunciamos. Se você disser com a sua boca: Jesus é Senhor, e no seu coração crê que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Porque as Escrituras Sagradas dizem: quem crer nele não ficará desiludido. Isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Como dizem as Escrituras Sagradas: todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Meus irmãos, nesse versículo aqui, do 5 ao 13, Paulo, ele nos ensina que a salvação não depende de algo distante ou impossível. Não. A nossa salvação não depende de algo distante ou impossível de buscar. Não. Ela está perto de nós. A salvação está perto de cada um de nós. Basta a gente crer de coração e confessar com a boca que Jesus é o Senhor. Basta isso. Crermos em Jesus no nosso coração e confessarmos com a nossa boca que Jesus é o Senhor. E esta salvação é para todos, tanto os judeus como os gentios, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A salvação é para todos, meus irmãos, todos. E aqui nós aprendemos que a fé em Jesus é o caminho para a nossa salvação, acessível a todos, acessível a todos. A fé em Jesus é o caminho para a salvação. Nós só seremos salvos pela nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Tá ok, meus irmãos? E aqui, nessa passagem, aprendemos também para a nossa realidade que temos que declarar com fé que Jesus é o Senhor da nossa vida e que nós temos que viver guiado por essa certeza. Por essa certeza. Que declaramos com fé que Jesus é o nosso Senhor. Amém? Vamos continuar agora nesses próximos versículos do 14 até o 17, onde nós vamos ver aqui a necessidade da pregação. A necessidade, tá ok? Do 14 até o 17. Vamos ler aí. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem: como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias, mas nem todos aceitam a boa notícia do Evangelho. Foi Isaías quem disse: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Olha aqui, meus irmãos, a necessidade da pregação. Paulo aqui, ele nos mostra que para uma pessoa
crê, é preciso que essa pessoa ouça a palavra de Deus. Para a pessoa crer, é preciso que ela ouça a palavra. E para ela ouvir a palavra, é preciso que alguém anuncie a palavra. Primeiro, para alguém crer na palavra, é preciso ouvir a palavra. E para essa pessoa ouvir a palavra, tem que alguém anunciar essa palavra de Deus. E a fé, aqui, Paulo nos ensina que ela vem pelo ouvir a pregação de Cristo. A fé vem por aí, por a pessoa ouvir a pregação de Cristo. Por isso, a missão da igreja aqui é essencial. A missão da igreja é essencial. E qual é a missão da igreja? Levar o evangelho a todas as pessoas. Levar o evangelho a todas as pessoas, a todas as criaturas. E aqui aprendemos que a fé, ela nasce da escuta da palavra de Deus. A fé, meus irmãos, nasce daí. Quando nós escutamos a palavra de Deus, estudamos a palavra de Deus, acolhemos a palavra de Deus. A fé, ela vem por aqui, por ouvir a palavra de Deus, por ouvir a palavra do Pai. Tá ok? E para nossa realidade, hoje, aprendemos o seguinte, que temos que compartilhar o Evangelho com outras pessoas. Temos que compartilhar a palavra de Deus com os nossos irmãos. Seja com palavras, com testemunho ou ações concretas de amor. Tá certo, meus irmãos? Nós temos que compartilhar a palavra de Deus para os nossos irmãos. Que tem muitos irmãos que não conhecem a palavra de Deus. Por isso que precisamos falar de nosso Senhor Jesus Cristo para as outras pessoas, para os nossos irmãos. Amém? E para finalizar, meus irmãos, hoje, esse capítulo 10 de Romanos, nos últimos versículos aqui, do 18 até o 21, vamos entender que Paulo ele vai falar da incredulidade de Israel. Vamos ler aí e estudar com calma, do 18 ao 21. Mas eu pergunto, será que eles não ouviram a mensagem? É claro que ouviram. Como dizem as Escrituras, a voz deles se espalhou pelo mundo inteiro. As suas palavras alcançaram a terra toda. Eu pergunto ainda, será que o povo de Israel não soube disso? Moisés foi o primeiro a dar uma resposta. Ele disse, eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é uma nação. Farei com que fiquem com raiva de uma nação de gente sem juízo. E Isaías foi mais corajoso ao anunciar o que Deus disse. Eu fui achado por aqueles que não me procuravam, e apareci aos que não perguntavam por mim. Mas, a respeito de Israel, Deus disse, o dia inteiro eu abri os braços, pronto para receber um povo desobediente e rebelde. Meus irmãos, para finalizar esse capítulo 10 de Romanos, Paulo, aqui, ele cita as Escrituras para mostrar que Israel ouviu a palavra de Deus, mas não aceitou o Evangelho. Israel ouviu as palavras de Deus, as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, mas não aceitou o Evangelho, não aceitou as palavras. E enquanto isso, os povos pagãos que não buscavam, encontraram a salvação. E Deus, ele continua chamando. Deus continua chamando, mas muitas pessoas rejeitam esse chamado. Por isso que aqui para nossa realidade, aprendemos nesses últimos versículos que Deus, ele chama a todos, todo santo dia. Deus nos chama a todos, mas ele respeita a liberdade humana, porque tem o livre-arbítrio.
Por isso que Deus ele chama todo santo dia a cada um de nós para nos voltarmos para Ele. Mas respeita a nossa escolha, a nossa decisão, porque nós somos livres. Livres. Por isso que tem o livre-arbítrio. Tá ok? Mas que Deus, meus irmãos, Ele chama todo santo dia cada um de nós. E para nossa realidade, nós temos que fazer o seguinte, nós cristãos, não temos que endurecer o nosso coração quando ouvir a palavra de Deus. Não endureça o coração, abra o coração de cada um de vocês para ouvir a palavra, para que a palavra entre no nosso coração. E aí que nosso Senhor Jesus Cristo nos transforme por completo. E nós temos que responder com fé e obediência. Amém? E para concluir, meus irmãos, aqui, o capítulo 10 de Romanos, o capítulo 10 de Romanos nos ensina o seguinte, que o zelo sem conhecimento não basta. Aprendemos que a justiça, ela vem pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo e não por esforços humanos, não por obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. A justiça vem pela fé. Aprendemos também que a salvação é para todos os que creem. A salvação é para todos. Aprendemos que é necessário pregar, falar da palavra de Deus para as outras pessoas. É necessário. E também aprendemos que não podemos rejeitar a palavra de Deus quando ela nos é anunciada. Não podemos, porque se rejeitarmos a palavra de Deus, não teremos fé em Jesus, porque a fé vem pela palavra, a fé vem pelo Evangelho, pela palavra do Senhor. Amém? Meus irmãos, e se esses estudos que estamos fazendo, está edificando, está falando ao seu coração, se inscrevam aqui no canal, meus irmãos, e ativem o sininho. A sua inscrição e o seu like é muito importante para fortalecer esse canal, para que essa palavra chegue a mais e mais pessoas, certo? E, meus irmãos, compartilhem esse vídeo para que mais e mais pessoas conheçam a palavra de Deus. Amém? É isso, meus irmãos, esse capítulo 10 de Romanos. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E se Deus quiser, estaremos juntos para o próximo estudo da Bíblia. Fiquem com Deus e até a próxima.